Olha só, você é como eu, daqueles que acham que um grande ator supera qualquer mancada ou clichês de roteiro? E se ainda por cima você tiver um time de grandes atores reunidos? Aí, né, meu amigo? Até roteiro dos Teletubbies vira diversão. Esse filme é isso. Não um roteiro de Teletubbies, mas pura diversão. E com um elenco tão estelar quanto o tema. E aqui, nesse vídeo, ainda você vai conhecer com a gente uma historinha secreta, mas real, por trás desse filme. Ficou curioso? Então, vem comigo! Oi pessoal, eu sou o Cláudio Lucchesi e você está aqui no canal da revista Asas. Cultura e história com aviação, como você só encontra na Asas. O nosso obrigado aos parceiros aqui do canal, a Embraer, a El Sistemas, Goodyear e Hangar 33, a marca para vestir a aviação. E é sempre bom repetir, né? Você já se inscreveu no canal? E já deu aquela curtida na mãozinha de positivo? Não esquece, hein? Faça o Kowalski feliz. Poxa. E agora, contagem regressiva. Em 2000, para encerrar em grande estilo o milênio, Clint Eastwood levou às telas a aventura espacial Cowboys do Espaço, que ele mesmo dirigiu e estrelou, com o roteiro de Ken Kaufman e Howard Cosner. Para vocês terem uma referência, Kaufman foi também o roteirista de Mercenários 2. Para mim, o único filme bom dessa franquia de pancadaria do Stallone. Exatamente porque o roteiro de Kaufman assumiu a sátira escrachada. E aí acertou. E Cosner é o diretor de Reagan, que estreia em 2022 com Dennis Quaid no papel principal, sobre o ator e presidente norte-americano. Eu já falei aqui que o Clint é um dos meus atores e diretores norte-americanos preferidos. Um cara que a maturidade trouxe genialidade, que para mim começou a desabrochar em Pink Cadillac, de 1989, e se consolidou com Os Imperdoáveis, de 1992. Daí em diante, uma carreira nada menos que genial. Com certeza um dos melhores diretores norte-americanos de todos os tempos. Um Mundo Perfeito, As Pontes de Madison, Sobre Meninos e Lobos, a filmografia dupla da Batalha de Iwo Jima, Gran Torino. Nossa, cara, né? Nem dá pra acreditar que o mesmo Clint dirigiu e estrelou aquele Crime nas Telas de 1982, Firefox. Como pode isso, né, Kowalski? Mas o cara se redimiu. Então, nesse Cowboys do Espaço, ele retornou àquela temática da Guerra Fria e abusou dos clichês. Os russos que copiam tudo, as máquinas de guerra russas que saem do controle, aí os norte-americanos têm que salvar o dia, a superioridade tecnológica dos Estados Unidos, não escapou nada, tá? E ainda, como o nome diz, Clint voltou àquela figura romântica do cowboy do Velho Oeste, aquele rebelde, outlaw, de moral e ética, que ele próprio viveu muito nas telas no início da carreira e deu tributo em Os Imperdoáveis. Nem esse cowboy idealizado, espelho de como os Estados Unidos se veem, escapou. Tá tudo nesse filme. Pois é. E nas mãos de qualquer outro cara, teria sido um lixo apocalíptico. Uma besteirada infame que a gente não ia estar comentando aqui. Mas não com o Clint. E aí houve, além de tudo, um toque mágico dele. O cara fez desse filme uma reunião saudosa de 4 dos melhores atores daquela velha e boa guarda de Hollywood. Ele próprio, Clint, e os meus queridos Donald Sutherland, Tommy Lee Jones e James Garner. Cara, todos juntos ali. Então esse filme é uma verdadeira alquimia. Tinha vários motivos para ser ruim, mas é muito, muito bom. É uma delícia ver os 4 caras juntos. A NASA deu todo apoio, grande parte das filmagens foi feita nas locações da NASA, no Kennedy Space Center e em outros lugares. Um verdadeiro show. E a sensibilidade de Clint consegue até imprimir uma poesia, um toque suave de reflexão sobre sonhos nunca realizados, sobre nunca se abandonar um sonho. Bom, mas agora
nós temos uma historinha que não está no filme. Tem muito a ver com ele, mas não está no filme. O filme fala de um satélite soviético que era uma arma espacial. Entre 1971 e 1986, a União Soviética teve o programa Salyut de estações espaciais, você sabe disso, que foi composto de 7 estações, uma substituindo a outra, cada vez maiores e mais complexas. A primeira, a Salyut 1, em 1971, foi a primeira estação espacial orbital da história. E a última, a Salyut 7, que operou por quase 10 anos, até fevereiro de 1991, quando já estava no espaço a estação Mir. Mas o que pouca gente sabe é que havia um programa secreto militar oculto dentro do programa Salyut, um dos mais secretos da União Soviética. Tão secreto que só agora alguns detalhes estão vindo à tona. Era um programa de uma sequência de estações espaciais militares. E pelo menos uma delas era armada. Você ouviu direito, era armada. Para ocultar esse programa, elas foram lançadas como sendo da série Salyut. As Salyuts 2, 3 e 5. Na verdade, eram as estações Almaz, OPS 1, 2 e 3. A OPS 1 falhou em atingir uma órbita estável, mas as OPS 2 e 3 foram operativas, uma de cada vez, entre junho de 1974 e agosto de 77. Elas foram tripuladas por curtos períodos, mas na maior parte do tempo operaram automáticas, controladas da Terra. A missão das Almaz era de vigilância e espionagem. A estação OPS-2, por exemplo, tinha um telescópio fotográfico Agate-1 de alta resolução, para a época, com uma definição de objetos na superfície terrestre a partir de 3 metros. Então, na época era uma coisa impressionante. Os Estados Unidos tinham satélites militares com a mesma missão e capacidades, tá? Mas estavam também desenvolvendo sistemas antissatélites para neutralizar os satélites de vigilância e de comunicação militares soviéticos. E as estações Almaz podiam também ser alvos deles. Um tipo desses satélites eram aqueles satélites caçadores, capazes de se lançar contra os satélites inimigos como kamikazes, destruindo-os na colisão. Os soviéticos temiam isso e resolveram dar autodefesa às estações Almaz. Assim, a OPS-2 foi armada com um canhão. Você ouviu direito e eu não errei o texto. Exatamente, o canhão para se defender. A ideia era ela se defender dos satélites caçadores, né? Ou de algum de espionagem que se aproximasse demais para bisbilhotar, tá entendendo? Bom, o conjunto dessa arma na OPS-2 é chamado de Shit-1. Bom, como esse nome russo é meio ardiloso de se pronunciar, eu vou chamar ela pela tradução, Escudo 1, tá? Tudo bem, não era nada como mísseis nucleares mirados contra cidades norte-americanas como Hollywood gosta, né? Isso nunca houve, tá? Mas era uma arma e até onde se sabe, a única que já houve no espaço assim. Olha a foto dela aí. Pois é, esse canhão era uma versão da arma de 23mm Nudelman N-23. Instalada para autodefesa do bombardeiro supersônico Tupolev Tu-22 Blinder. Olha aí a foto aí dessa instalação do Blinder. Só foi usada nele. E é curioso como tem poucas informações dessa arma. Talvez o motivo seja exatamente o seu uso espacial, numa versão chamada N-23M, tá? Tanto o canhão normal quanto o N-23M usavam uma munição especial, só deles, de projéteis de 23 por 260 milímetros. Aí você pergunta, mas funciona um canhão disparar no espaço? Pois é, funciona. O N-23M era conectado aos retrofoguetes da OPS-2, de modo que ao disparar o canhão, o seu forte recuo era anulado pelos retrofoguetes. Se não, o coice do canhão podia até desestabilizar a OPS-2 em órbita ou colocar a estação num giro descontrolado, tá? Então o lance era tão doido que para testar o canhão,
acharam melhor não ter nenhum cosmonauta a bordo da estação. Sorte do cosmonauta, né? E o teste só foi feito no último dia da OPS-2 ativa, em órbita, em 24 de janeiro de 1975. E por que não testaram antes? Bom, eu imagino, ideia minha, talvez com medo de que algo desse errado e perdesse a própria estação. Foram 3 rajadas, num total de 20 projéteis disparados. Não tinha alvo, tá? Mas a arma funcionou e os retrofoguetes mantiveram a OPS-2 em posição e sob controle. Até onde se sabe, essa ainda é a única vez na história em que uma arma foi acionada no espaço. E o sucesso levou ao projeto de uma nova arma espacial, a Escudo 2, que deveria ser instalada na OPS-4, a estação espacial prevista para substituir a 3 em 77 ou 78. Era um projeto 100% espacial e muito mais poderoso que o canhão N-23M. Pra vocês terem ideia, o mundo só teve uma ideia mais clara dessa arma agora. Não, isso mesmo, tá? Em 2021, tá? As primeiras imagens dela e do canhão N-23M só apareceram em 18 de abril, agora, no programa da TV das Forças Armadas Russas, a Zvezda, mostrando a empresa estatal russa NPO Mashinostroyenia. Acertei. Que no passado, como equipe de projetos, foi responsável pelas estações espaciais militares Almaz. Numa espécie de museu da empresa, a reportagem da Zvezda mostrou as 2 armas. E agora, então, você conhece em primeira mão essa história real e secreta aqui com a gente. Ah, bacana, né? A Escudo 2 era como se fosse um míssil, com um motor foguete de combustível sólido e uma ogiva com propulsão híbrida. Um anel móvel com aletas estabilizava o seu giro em voo, e ela tinha alcance de 100 km com um radar buscador de alvos. Perto do alvo, ela se autodestruía com uma explosão, provocando uma chuva de estilhaços que destruíam ou inutilizavam o alvo. A sua missão era defensiva. Como eu disse, a ideia era destruir um satélite caçador inimigo que ameaçasse a estação espacial, mas como ela tinha propulsão própria, dá para pensar que num alerta máximo, numa crise extrema, ela pudesse servir para neutralizar um satélite de vigilância ou de comunicações militares dos Estados Unidos. E a Escudo 2 tinha também um anel, isso é muito maluco, do que parecem ser múltiplos lançadores de granadas. Olha a jabiraca que era. Na verdade, lançavam cargas sólidas que, disparadas em conjunto, podiam criar uma nuvem de projéteis capazes de também destruir ou inutilizar um satélite pelo choque físico do impacto, sem necessidade de uma carga explosiva. Esse disparo podia ser feito, inclusive, pouco antes da explosão final do artefato, né, perto do alvo, aumentando ainda mais a capacidade destrutiva da arma. No programa da TV Zvezda foi dito ainda que esses lançadores de granada, né, também serviam para propulsão extra ou para uma correção de rota, mas não foi dado muitos detalhes de como isso funcionaria, tá? Segundo se sabe até aqui, a ideia é que a estação Almaz OPS-4 fosse dotada de 2 dessas armas. Mas, como a OPS-4 foi cancelada, a Escudo 2 nunca foi ao espaço. Pois é, não eram mísseis nucleares, né? E os soviéticos não copiaram nada dos norte-americanos. Muito pelo contrário, nessa época os Estados Unidos não tinham nada similar a Escudo 2 ou ao canhão N-23M, né? Mas, ó, vamos lá, não fica mais divertido assistir esse filme sabendo dessa história real por trás do roteiro? Ah, o Kowalski acha que fica, hein? Então, olha só, enche o balde de pipoca e abre a Itubaína, que esse filme merece. 4 grandes atores, 4 mestres e muita diversão garantida. Assiste, pode assistir, com certeza. E vamos lembrar, hein, né, Kowalski?
terminando aqui o vídeo, olha os endereços de web do texto aqui do vídeo e já clica, né, para visitar a nossa loja online e a do Hangar 33. Faça a sua experiência completa assinando a revista Asas e vestindo Hangar 33. Um grande abraço e até mais.